Olá, meu nome é Luciana Lopes e eu estou aqui para falar com você sobre ansiedade. Pois é, quem nunca ficou ansioso na vida? E ultimamente as pessoas estão muito ansiosas. É muito comum você ver as pessoas no dia a dia ansiosas, né? Essa coisa de, ai meu Deus. E o que é a ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma pré-ocupação de algo que você quer fazer. Então vou dar um exemplo. Você está procurando emprego e tal, primeiro você já fica ansioso querendo encontrar logo um emprego. E aí surge uma entrevista de emprego. Pronto, já é o suficiente para você não dormir à noite, para você ficar sem comer direito, para você fica pensando, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser desse jeito, e se eu falar isso, e se eu falar aquilo, a gente fica, né, naquela ansiedade. Eu tenho, sei lá, uma festa para ir semana que vem. Então, e se eu ir com tal vestido, ou com tal terno, ou isso, ou aquilo, né? E a gente, né, fica naquele estado. Então amanhã, final de semana, vai vir meus parentes em casa. Será que o que eu faço? Bom, eu não sei o que eu vou fazer direito ainda, não sei o que eu vou servir pro pessoal, preciso pedir para limpar a casa, eu preciso limpar minha casa direitinho pro pessoal vir. Você percebe que a pessoa, você fica assim, ó. Sabe carro? Todo mundo sabe o que é um carro, né? Se você acelera o carro, se você pisa no freio não, se você pisa no acelerador e fica em estado de aceleração direto. Com o tempo, o que vai acontecer? Já sabe, né? Dá problema no carro. Conosco é a mesma coisa. O estado ansioso frequente, né? A gente viver nesse estado de ânsia, nesse estado dessa ansiedade, com o tempo é batata. É uma doença um pouco mais séria, né? A ansiedade, ela é tratada, inclusive, como uma doença, né? Para isso tem os ansiolíticos. O que é o ansiolítico? O ansiolítico é uma medicação, uma química, que age cortando o efeito desta ansiedade, deste efeito no corpo. Então você fica meio, né? Você fica meio em estado slow motion, né? Você fica meio tranquilão, né? O remédio que ele te dá uma baixada, né? Então para isso que serve o ansiolítico. Mas como viver sem ter a necessidade de ansiolítico, ou seja, como viver sem tanta ansiedade. Então vamos começar explicando exatamente o que é a ansiedade. Como eu dei o exemplo da festa, da entrevista de emprego, a ansiedade é a gente se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Então o ansioso, ele sempre vive no futuro. Ele sempre vive esperando acontecer alguma coisa. Ele sempre vive esperando, né? Pensando no que vai ser, pensando no amanhã. Então hoje eu tô pensando no daqui a pouco, chega no daqui a pouco eu tô pensando no mais daqui a pouco. Chega amanhã eu tô pensando no outro amanhã. Então você vive lá, você vive no futuro e não vive aqui, no momento presente. E com isso, só que onde está nosso corpo? Nosso corpo está aqui, ó. No aqui e no agora. E a nossa cabeça está onde? Lá na frente. E aí quando a gente começa a imaginar as coisas, o cérebro, e aí, né, isso é um assunto bem extenso que a gente pode fazer um outro bate-papo sobre esse assunto. Mas assim, o cérebro, a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que não é. O nosso corpo, ele não sabe se você está vivendo agora ou se está vivendo no futuro. Ele recebe, né, ali os comandos do cérebro. Então, se eu começo a imaginar algumas coisas, naturalmente o meu corpo começa a responder no sentido daquilo que eu estou imaginando. Vou dar um exemplo aí, pessoal. Vamos começar fazendo um exercíciozinho. Convido vocês neste momento para dar uma respirada. E lembra do momento que você ficou com muito medo. Se você prestar atenção, se você começar a lembrar os detalhes da situação, você vai começar a perceber que o teu corpo vai começar a reagir. Vai dar um frio na barriga, você vai, né? Então, para a história do medo. Respira de novo. Volta ao momento presente, respirando. E agora imagina um momento que você ficou muito feliz, né? Alguma notícia, alguma situação que te aconteceu que te deixou muito contente, muito feliz, né? Lembra daquela coisa legal? Você pode perceber que na hora que só do fato de você estar se lembrando da situação, o teu corpo já começa a reagir de uma outra maneira, percebe?
Ele não sabe que o que você está lembrando agora foi algo que aconteceu já faz um tempão, né? Ou mesmo que tenha sido há 10 minutos atrás, mas enfim, mas é algo que não está acontecendo agora. Então, para você perceber como o seu corpo reflete naquilo que você pensa. Então, se a gente vive nesse estado de ansiedade, né, de pré-ocupação, né, de se preocupar com o que vai acontecer daqui a pouco, então você já começa a imaginar o que vai acontecer. Naturalmente, o teu corpo acha que já está acontecendo a situação. Então, ele começa a responder de acordo com aquela situação que você está imaginando. E com isso vai desgastando, você vai ficando cansada. Né? Tô sentada em casa, mas eu começo a imaginar que eu tenho que fazer uma festa, eu tenho a entrevista do emprego. Você fica ali pensando, passa um período que você está cansada. Por quê? O teu organismo está respondendo aquilo que você está pensando. Então você vai começar a desgastar a energia desnecessariamente. Então, a ansiedade ela tem muito a ver com essa coisa de se preocupar com algo que ainda nem aconteceu. Eu não estou dizendo que a gente não deva planejar as coisas, mas planejar é uma coisa, agora vivenciar e já ficar pensando. E uma outra coisa bem interessante, nós temos, infelizmente, e esse é uma das minhas grandes brigas, de mudar, né, meus grandes objetivos é ajudar vocês a mudar esse hábito de pensar no negativo primeiro. Então, no caso da entrevista do emprego, a gente já começa a pensar, e se eu não for vestido adequadamente, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? As preocupações, elas normalmente não são nem preocupações positivas, são normalmente preocupações negativas, o que desgasta ainda mais a nossa energia. Percebe? Então você gasta o seu tempo, então o ansioso ele gasta o tempo presente pensando no daqui a pouco, e grande parte desse daqui a pouco é um daqui a pouco nebuloso, né? Um daqui a pouco que não é tão legal. Então eu já fico pensando, bom, se der errado nisso, então eu vou ter que fazer isso, aquilo outro. Então você já começa a criar um cenário, a resolver um problema que ele nem... Então você, olha como que é interessante. Eu penso numa situação, aí eu começo a pensar o que pode dar errado naquela situação, aí daqui a pouco eu já estou gastando a minha energia pensando em como resolver a situação que talvez dê errado, que nem aconteceu ainda. Percebe? E aí, qual é a qualidade que você pode ter de vida? Você passa o tempo todo, né? Como eu lembro a história do carro, vai chegar um momento que começa a dar pau mesmo, minha gente. Né? É muita carga de emoção aqui nesse corpo, né? Sem necessidade, né? Sem a necessidade da gente, né? Uma outra coisa bem interessante, o ansioso, essa pessoa, né, que a gente tem aí um quesinho de soberbia, porque eu tenho que fazer certo, porque o que será de mim se as pessoas falarem que eu fiz errado, né? Mas é uma coisinha assim, não estou dizendo isso uma questão negativa, eu estou querendo colocar vocês para refletir, estou convidando vocês a refletir do porquê de tanta ansiedade. Por que eu tenho que ter essa necessidade de sair tudo certo? O que é vida? Vida é experiência. Como é que a gente sabe fazer uma coisa certa? Se a gente praticar. Logo, praticando, vai ter momentos que a gente vai errar. É natural, né? O erro faz parte do aprendizado. E errar não é tão ruim assim, pessoal. Errar é pura e simplesmente de descobrir algo, encontrar uma maneira que não é aquela que você espera, mas você encontra outras formas. Se você for estudar os grandes inventos, né, os grandes inventores, Thomas Edison, se eu não me engano, até ele chegar na luz, ele encontrou um monte de outros inventos antes, porque errou, não era a luz que ele queria, mas ele conseguiu descobrir outra coisa. Então, às vezes a gente fica com medo de errar, mas o erro faz parte do aprendizado. Né? Eu sempre falo isso, vocês vão me ouvir falar muito isso. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo manual, minha gente. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem dar uma escorregadinha, um tombinho aqui, um tombinho acolá. Andar de skate, né? Se equilibrar em cima daquela tabuinha, quantos tombos muita gente não levou? Assim é a vida. Ser 100%, eu não sei nem se a gente consegue um dia. Não sei, de verdade eu não sei. Eu acredito que a gente consiga ser 100% pra gente, mas ser 100% para agradar todo mundo, não sei se isso será possível, de verdade.
Então a gente fica, né, uma outra questão da coisa da ansiedade é ficar se preocupando em como você vai fazer algo, porque e se você errar? O que vão dizer de você? Então aí tem uma coisinha de autoestima, tem uma coisinha de autoafirmação, tem uma coisinha de soberbia, né, de vaidade, de ego, né? E aí não se sinta ofendido. Poxa, eu sou ansioso, você está falando que eu sou soberbo. Não estou querendo, eu estou querendo trazer aqui reflexão e explicar as coisas. Né? Como eu sempre falo, determinados comportamentos que a gente tem, às vezes é só uma pontinha do iceberg. Até a gente entender por que a gente age daquela maneira, tem uma série de coisas que estão aqui na parte de baixo, submerso na água, que a gente tem que entender. Mas é devagarzinho. Então, acho que o primeiro passo para a ansiedade, né, para lidar com a ansiedade, é aceitar. Opa, pera lá. Por que é que eu tenho tantas necessidades de ficar me preocupando com as coisas? Né? Já é uma reflexão. E aí você pode perceber, poxa, eu tenho medo que falem mal de mim. Ou, não, eu quero estar sempre bem na fita, quero estar sempre bem na foto. Entendeu? Então você vai começar a descobrir por que você, né, tem tanto essa necessidade. E como eu falo, pessoal, não existe receita de bolo. Todo mundo tem um risquinho aqui. Então você tem que entender como que é o teu funcionamento. Não, eu sou ansiosa porque eu gosto de fazer tudo certo e eu me sinto feliz assim. Beleza! Mas não, isso está acabando comigo. Opa, então vamos tentar entender, vamos ver por que isso está acontecendo. Então a partir do momento que você entendeu o que é ansiedade, né? Você já percebeu que... Então aí você fala, tá, eu sei que eu estou vivendo na preocupação. Como que eu faço então para viver para não deixar isso tomar conta de mim? Pessoal, isso é mudança de hábito. Infelizmente, não tem uma pílula que você tome e resolve a questão. Por mais que você tome os ansiolíticos, né, da vida, ele só resolve o efeito, não ataca na causa, né? Então, né, por isso que tem gente aí anos tomando remédio, porque está só resolvendo o efeito. Algum motivo principal não está sendo trabalhado. Né? Então, não estou dizendo que não se deva tomar medicação, pessoal, não vamos confundir as coisas. Eu estou aqui explicando como é que as coisas funcionam. A medicação, ela é sim necessária e é para isso que existe, né? Por isso que o ser humano está vivendo aí até 100 anos, né? Graças à medicina. Então, ela tem sim o seu fundo positivo, sim. O que eu quero dizer é que para você poder resolver a questão da ansiedade, você tem que sim, ir em busca de querer melhorar e mudar os seus hábitos. E isso não é uma coisa que se muda da noite para o dia, ansiosos de plantão. Não adianta você terminou de assistir esse vídeo, daqui uma semana você já quer estar ansiedade zero. Se você conseguir, que ótimo, parabéns. Mas não é assim. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um ciclo. Né? O dia ele tem 24 horas, o mês tem de 30 a 31 dias, o ano tem de 365 a 366 dias, tudo tem um ciclo. Então, se você está neste momento, neste estágio de ansiedade, tem um período, e você acha que isso está te trazendo já uma coisa negativa para a tua vida, vai ter aí um período de mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela não é uma coisa simples. Como eu falei, não é tomar uma pílula e resolver a questão. Por quê? Porque o nosso próprio... Lembra que eu falei do corpo? O nosso corpo, ele tem aí algumas reações automáticas. Né? Corpo, mente, ela tem umas reações automáticas. Então, em determinadas situações, a gente reage automaticamente, porque é assim que o nosso corpo está acostumado. Então, o cérebro meio que ele tem uma questão aí de querer economizar energia. Então, aconteceu tal coisa, já age dessa maneira. Nem pensa, já papo, né? Então, quando você quer mudar de hábito, você tem que... Na hora que o cérebro quer ir para casa, tem que falar, opa! Aí você já gastou uma outra energia. Opa, volta! Entendeu? Então, você tem que gastar aí... tá atento e gastar uma energia para mudar. É possível? É claro que é, minha gente. Todo mundo muda, é só querer. Vai dar trabalho. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que seja mais rápido, pode ser que demore um pouquinho, mas que você consegue. Basta você querer. Né? Esse é o grande problema quando a gente quer mudar alguma coisa. A gente desanima no meio do caminho. A gente fala, eu não vou conseguir nunca. Opa! Se você está falando que não vai conseguir, como é que você quer conseguir? Vamos acreditar que é possível mudar. Né? Então,
Então, uma outra diquinha bem interessante. Então, vamos lá. O que é a ansiedade? Viver na pré-ocupação de algo que vai acontecer lá na frente. Então, um exercício legal é, quando você se perceber já se preocupando com alguma coisa, com uma situação, para, respira, né? Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, ó. Você vai ver que o seu corpo já dá uma acalmada. Uma outra dica interessante, começa a colocar as mãos assim nos braços, bem de leve. Tá tudo bem, tá tudo bem. E vai respirando, tá tudo bem. Aí você sai daquela crise de ansiedade, né? Daquela... Aí você... Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí você vai se ocupar com algo no momento presente. Então põe tira o seu foco do futuro e coloca o seu foco no agora. Então, sei lá, não sei, vai caminhar, vai fazer o trabalho, mas vai ocupar a sua mente com algo presente. Então, no caso da entrevista de emprego, tô ansiosa para minha entrevista de emprego. A entrevista de emprego vai ser daqui a um mês. Então, não adianta você ficar gastando a sua energia para daqui a um mês. O que eu posso fazer então para mim poder atingir esse objetivo? Vai estudar. Eu vou ler então sobre a empresa. Vamos ver o que a empresa faz. Então se ocupa. Não se preocupa imaginando e se, talvez. Não. Ocupa a mente com coisas concretas. Bom, então se a entrevista de emprego é daqui a um mês, deixa eu ver como é que é essa empresa. Vai na internet, vê o que a empresa faz, aprende um pouco da empresa, isso vai ser bom. Vai ter uma visita no final de semana. Bom, então eu vou fazer qual cardápio? Então vai ver, procura a receita, vê o que tem que ser feito. Se ocupa, não se preocupa. Percebe? Essa é a diquinha. Se ocupa, momento presente, não se preocupa com uma coisa que nem sequer aconteceu. Né? Então a dica de um exercício é esse. Não adianta, pessoal, isso é uma questão de comportamental, né? Isso é hábito. E mudança de hábito vai ter que ter sim um esforcinho da sua parte, pessoal. Do mesmo jeito que você chegou neste estágio de ansiedade maluca, você pode sair dele. Você pode sair dele se você quiser. Não adianta eu ficar falando aqui, o médico ficar te enchendo de remédio, a vizinha, o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro. Não. A única pessoa que consegue se ajudar é você mesmo, mais ninguém. A gente consegue... Aí você fala, mas as pessoas me ajudam, você não está aqui falando comigo? De fato eu tô, de fato as pessoas te ajudam, mas se você quiser, percebe como parte sempre da gente? Né? Se nós não quisermos, se nós não permitirmos, se nós não estivermos a fim de, a gente não vai mudar. E a gente tem que ser, como é que se fala? Persistente naquilo que a gente quer, na melhoria da nossa qualidade de vida, né? O que eu falei, a gente vai ter sempre aquela coisa do querer ir para o caminho que a gente já está acostumado, né? Isso é uma questão realmente de cérebros, que eu falei, não vai entrar aqui no âmbito de corpo e funcionamento de cérebro e tal, porque é um assunto um pouquinho mais extenso. Mas tem uma questão do cérebro tentar sempre ir pelo lado mais rápido. Isso é uma coisa de sobrevivência, isso é uma coisa biológica até. Ele tem essa tendência de querer encurtar caminhos. Então a gente tem uma tendência de seguir padrões. Então se eu sempre fiz assim, eu vou sempre fazer assim. E na hora que a gente resolve mudar o padrão, ele meio que fala, opa! Né? Então você se sente até meio, né? Quando a gente age assim de maneira diferente, a gente se sente até meio, né? Fora de eixo, assim, meio esquisito. É normal, porque a gente está aprendendo um novo caminho. Então, que a gente possa aí no nosso dia a dia perceber se a ansiedade é uma coisa que atrapalha a nossa vida, então já sabe. Ansiedade é o quê? Pré-ocupação. Então vamos começar devagarzinho, observando, e é uma coisa que eu sempre falo, quem me acompanha aí sabe disso, eu sempre falo, respeite o seu momento evolutivo, né? Sem praticar a violência interior. Então faz devagarzinho. Bom, então ó, já sei que a ansiedade é viver lá no futuro, então eu vou começar a me observar e cada situação que eu perceber que eu tô muito lá na frente, vamos dar uma voltada, vamos respirar, vamos se ocupar com coisa aqui presente. E você vai perceber que se você conseguir colocar, você viu que são, é uma respiração, na hora que você perceber que você está indo, você voltar,
né? Na hora que você vê que tá louco demais, põe a mãozinha e fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou conseguir. Frases positivas, né? Afirmando ali coisas boas pra você. Você viu que são coisinhas bem simples. Mas se você conseguir inserir isso no seu hábito, você vai mudando o seu hábito e você vai deixando de ser tão ansioso, né? Vai deixando de viver tão lá na frente. É uma mudança de hábito. E como toda mudança de hábito, requer exercício e prática. Não dá, como eu falei lá atrás, aprender a andar de bicicleta lendo o manual. Tem que praticar. Então, vamos praticar o viver no aqui e agora, deixar de se preocupar e se ocupar aqui no momento presente. Planejamento é perfeito, a preocupação positiva no sentido do planejamento das coisas que eu quero, isso é legal, ok, mas a preocupação, já imaginando toda a desgraça que pode acontecer e já gastando energia para resolver a desgraça, não, volto a dizer, não estou dizendo que a gente não deva planejar e verificar as possibilidades, verificar o que pode e o que não pode acontecer. O problema é que a gente começa a verificar o que pode e não pode, já acredita que aquilo é realidade e já está pensando e gastando energia. Percebeu? Né? A gente já está, lembra, o corpício não sabe se está acontecendo de verdade ou não. Ele começa a responder e começa a gastar energia aqui. Entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Foi um bate-papo rápido, foi uma pequena diquinha acerca do que é a ansiedade. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Até mais. Espero que você tenha gostado. E fique atento aí às nossas novidades, aos nossos lançamentos. Se inscreva no nosso canal. Basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. E se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir. E diz aqui embaixo nos comentários o que você achou. Comenta com a gente, diz o que você achou aí do conteúdo. Valeu, pessoal. Até mais.